Algumas perguntas-chave que vão ser importantes, professor, de ser discutidas com os alunos nesse capítulo. Sumário executivo. Por que o sumário executivo é a principal seção do plano de negócios? A resposta é porque é a síntese do documento. É geralmente a primeira parte do documento lida por qualquer interlocutor ou pessoa com quem você está conversando a respeito do seu plano de negócios. Se não é bem feita, provavelmente vai levar o leitor a desistir de ler o restante do documento. Por isso, dá ênfase no sumário executivo. Uma outra questão bastante importante, o que se deve incluir e o que não se deve incluir na seção de finanças do plano de negócios. É muito comum os alunos terem dificuldades para entender o que colocar e às vezes acabam detalhando consideravelmente essa parte. Eu diria que o fundamental, o que não pode ser esquecido, é questões relacionadas ao investimento do negócio, quando esse negócio vai começar a trazer retorno e a análise de fluxo de caixa. Claro que durante o desenvolvimento desse conteúdo no livro eu sugiro outras informações, mas esses 3 itens são itens essenciais que o professor não pode deixar de cobrar dos alunos para que eles sempre desenvolvam nessa sessão. Uma outra parte crítica que vale a pena enfatizar consideravelmente durante sua aula, professor, é a questão da equipe de gestão. Essa sessão é uma das sessões mais importantes, simples de ser feita e às vezes é preterida pelos alunos e às vezes pelos próprios professores e também por empreendedores que estão desenvolvendo seus planos de negócio. A equipe de gestão é algo essencial. Porém, às vezes há um equívoco. Muitos alunos acabam colocando na equipe de gestão do seu plano de negócios os seus próprios nomes, o que é natural. É comum que os alunos se sintam parte daquele negócio quando desenvolvem o negócio. Porém, professor, você pode estimular os alunos a pensar no perfil da equipe. E esse perfil não necessariamente se enquadra no perfil dos alunos em si. Eles podem ter pessoas hipotéticas como parte dessa equipe e mostrar o que eles vão buscar assim que o plano de negócio for implementado. Além do plano escrito, é importante que se mostre a necessidade de uma boa apresentação. Geralmente você utiliza uma ferramenta de apresentação como o PowerPoint e também, eventualmente, o aluno ou o grupo que está desenvolvendo o plano de negócios pode fazer um pequeno vídeo mostrando um pouco da ideia do negócio. Isso tudo acaba auxiliando o grupo de empreendedores, que no caso são os alunos, a vender melhor suas ideias. E a disciplina fica muito mais interessante, divertida e o aprendizado cada vez mais claro para os alunos e para o professor. Alguns argumentos que podem surgir dos seus alunos. Primeiro, professor, é impossível colocar toda essa informação em 20 páginas. Eu diria que 20, 25, às vezes 15. A essência é importante se colocar em menos páginas, cada vez menos páginas. Esse é o desafio dos alunos. Não é só entender de fazer plano de negócio, mas ser objetivo, ser conciso, passar a mensagem. É assim que o mundo dos negócios funciona. E a aula é de empreendedorismo. A gente está aprendendo a ser empreendedor. Então, esse desafio é uma das maneiras que você pode utilizar, inclusive, para avaliar se os alunos estão entendendo a mensagem. Um ou outro aluno, eventualmente, pode perguntar, já fiz o sumário executivo, agora está tudo muito mais fácil. Professor, lembre-se, os alunos vão sempre cometer um erro como esse. O sumário executivo é a última parte do plano de negócio. Ele vai no início do documento, mas é a última parte. É importante se colocar isso, porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta quando dou minhas aulas. E é provável que você também receba esse tipo de pergunta e tem que estar preparado para rapidamente mostrar aos alunos que não é a maneira mais adequada de se desenvolver um plano de negócios. Você também deve estar preparado para a seguinte situação. É muito comum no início da disciplina, quando se dividem os grupos, que cada grupo tenha várias ideias de um negócio para se desenvolver durante a disciplina, que vai dar origem a um plano de negócios. No entanto, quando os alunos começam a discutir suas ideias e começam a obter informações a respeito do que é um plano de negócio e como desenvolver, eles podem chegar, isso não é raro de acontecer, no meio do desenvolvimento de um plano de negócios e buscar o professor perguntando, professor, a gente acha que a nossa ideia não é tão boa quanto a gente imaginava. Dá para mudar? Você tem 2 opções. Ou você pede para os alunos continuarem com a mesma ideia e, independente do resultado, se o plano de negócio vai mostrar uma ideia interessante ou não, o importante é o aprendizado. Porém, os alunos podem ficar frustrados porque vão desenvolver um projeto que ao final não parece ser tão interessante. Mas eles têm que ter consciência que isso é
Possível. Claro que isso pode acontecer. Não é toda a ideia que vai gerar um ótimo plano de negócio. A outra possibilidade é você realmente permitir aos alunos que mudem a ideia. Porém, para que se faça isso, os alunos vão ter um desenvolvimento muito mais desafiador, porque eles vão estar num outro nível comparado com os outros colegas. Eles vão ter que fazer muito mais atividades para se equiparar e chegar ao final da disciplina no mesmo nível de paridade que os outros grupos. O desafio é dos alunos e a escolha é do professor. Há essas duas possibilidades. Professor, uma outra questão que pode surgir, e os alunos provavelmente vão perguntar, eu não quero montar um plano de negócios de uma empresa. Quero montar um plano de negócios de uma ONG. Eu posso? Claro que pode. O conteúdo discutido no livro, ele se aplica ao desenvolvimento de um negócio, independente se é com fins lucrativos ou não. Você pode utilizar todas as sessões escritas, a maneira de fazer um plano de negócios, para também fazer o plano de negócios de uma organização não governamental. E até é interessante que os alunos pensem nisso, que haja essa possibilidade também dentro da sua disciplina. Capítulo 7. Alternativas de investimento. Quais os prós e os contras para se buscar recursos junto a agências do governo? Esse é um outro ponto muito importante, professor, que você deve enfatizar durante a sua aula. Minha sugestão, solicite aos seus alunos que saiam do ambiente de aula, que entrem nos sites que a gente coloca no livro como sugestão para que obtenham mais dados, saibam como estruturar um projeto para conseguir recursos do governo. E mais, entendam que isso não é simples, que às vezes leva tempo e que esse tempo pode ser complicado, porque se o negócio está em fase de início de operação, você acaba tendo que preterir uma alternativa governamental para ter que buscar recursos em outras fontes. É importante que se mostre, há muitas opções de acesso a recursos no Brasil hoje. Quais são as mais adequadas? Há que se analisar. Por isso os alunos têm que buscar mais informação. Essa é a sua função. É assim que eu sugiro que você aborde o assunto em sala de aula. É assim que eu faço e os resultados são muito interessantes. Algumas perguntas que os alunos podem fazer. Como chegar até o investidor? Onde estão os investidores para esse nosso plano de negócio? Professor, não há uma resposta e você sabe disso. A minha sugestão, os alunos têm que buscar informação. A internet continua sendo a principal fonte e eles têm que trazer as opções para você. Eu acho que, além disso, você pode eventualmente convidar empreendedores, investidores para palestras junto aos alunos, mostrando como eles analisam uma oportunidade de negócio. Isso é algo muito efetivo, traz a prática dos negócios para dentro da sala de aula. Ou, eventualmente, leve os seus alunos para um evento, para alguma discussão, um fórum que está se tratando na sua cidade, na sua região, sobre empreendedorismo. Mostra que há sim a teoria, mas há a prática. O livro auxilia nisso porque ele dá a base para que você discuta com seus alunos esses conceitos. Os alunos vão te perguntar, mas professor, só se consegue recurso no Brasil quem já tem recurso. Isso é uma coisa estranha. Né? Quem mais tem dinheiro parece que consegue mais dinheiro. Quem não tem dinheiro tem mais dificuldades. Há garantias reais como um pré-requisito para se conseguir financiamento. É verdade. Tem que se colocar essa informação de uma maneira clara para os alunos, mostrar que os desafios são grandes. Mas se você tiver um projeto bem estruturado, as suas chances aumentam. O seu networking também, o seu relacionamento é que vai facilitar a chegar até as fontes adequadas para conseguir recursos para o negócio. Como estimular isso nos alunos que estão aprendendo a disciplina? Sugiro, mais uma vez, que haja debate entre os alunos. Talvez uma outra dinâmica que pode ser colocada em sala de aula. Um grupo de alunos representa investidores, outro grupo de alunos representa empreendedores. Promova um debate entre os dois lados. Talvez isso mostre para os dois lados qual a dificuldade de se negociar com esse tipo de interlocutor. É provável que muitos alunos comecem a questionar cada vez mais as opções de investimento do governo, porque os investimentos públicos em negócios privados têm aumentado e muitas vezes são investimentos não reembolsáveis. O que é isso? Não há necessidade do empreendedor pagar o recurso de volta para o governo. Ele vai pagar em termos de impostos que vão ser gerados a partir da venda de produtos e serviços. Os alunos vão ficar, obviamente, interessados e o professor tem que estar preparado para se discutir. No livro eu cito alguns sites de fontes governamentais
que são as mais importantes ou as que mais oferecem recursos com essa finalidade. Sugiro, professor, que você estude um pouco essas fontes, que levante mais informações para que compartilhe isso com os seus alunos. Finalmente, a pergunta que é uma das mais comuns: qual o negócio tem mais chance de conseguir investimento? Qual é a resposta, professor? A resposta é: não há um negócio com mais chances de investimento. Depende de você, depende da sua experiência, depende do seu conhecimento. Todos os negócios, em princípio, têm mais chance de conseguir investimento. É claro que há algumas premissas financeiras. Aqueles que aparentemente têm mais potencial de retorno econômico, provavelmente vão chamar mais atenção de eventuais investidores. Mas de nada adianta um grupo de alunos se dedicar a negócios que aparentemente podem trazer mais retorno se eles não estão sintonizados com esse negócio, se eles não entendem do assunto, se eles não gostam do assunto. Empreender é a arte de fazer acontecer. E só faz acontecer quem entende, senão fica um pouco mais difícil.